No Senado, a Comissão de Transparência e Fiscalização vai apurar se o caso das joias tem relação com os negócios fechados pelo governo Bolsonaro com o mundo árabe. Thalita Almeida tem os detalhes. A Comissão de Transparência e Fiscalização do Senado terá como foco, a partir de agora, descobrir se os 16 milhões em joias transportados pelo ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, eram presentes ou propina ao governo. A afirmação foi do senador Omar Aziz, que está à frente do grupo. O parlamentar disse que vai pedir um pente fino em todos os negócios fechados pelo governo Bolsonaro com o mundo árabe, especialmente com fundos de pensão ligados ao governo da Arábia Saudita. Ele ressaltou, abre aspas, que qualquer violação ao interesse da União, relação com a tentativa de descaminho de joias ou qualquer ato que tenha gerado vantagens a autoridades nessa venda será levado à justiça para a punição dos envolvidos. Ontem a Polícia Federal adiou, a pedido da defesa, os depoimentos do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e do ex-assessor dele, Marcos André Soeiro. Os dois faziam parte da comitiva que trouxe as joias ilegalmente ao Brasil e devem ser ouvidos na próxima terça-feira. O Estadão tem feito grandes apurações a respeito desse caso, inclusive foi o jornal, que revelou a existência das joias. E as últimas informações publicadas pelo jornal mostram que houve por parte do governo Bolsonaro, quando ainda governo, uma série de medidas, não só para recuperar as joias ou para entregar essas joias a quem elas não eram devidas, no caso o presidente, mas para impedir o vazamento de qualquer informação no ano eleitoral, quando o Bolsonaro era candidato à reeleição. Os cuidados para controlar as informações envolveram, por exemplo, comunicados ao governo saudita. No dia 22 de novembro de 2021, quase um mês depois da apreensão das joias e um ano antes da eleição, Bento Albuquerque ocultou o episódio numa carta a Abdulaziz bin Salman Al Saud, que vem a ser o ministro de Minas e Energia da Arábia Saudita. O nome é parecido com o do príncipe, mas esse é o ministro. Esse é o seu equivalente saudita. Nesse comunicado, o almirante mente. Ele escreve que os presentes haviam sido incorporados à coleção oficial brasileira, conforme determina, aspas, assim está escrito na carta, a legislação nacional e o Código de Conduta de Administração Pública. Então vejam só que curioso. O almirante, em uma carta à Arábia Saudita, informa que os bens foram todos incorporados ao patrimônio público brasileiro. Isso não combina com a versão que vem sendo mantida por Bolsonaro e pelos seus familiares. Flávio Bolsonaro falou do assunto ontem, de que esses eram presentes personalíssimos para Jair e para Michele. Ora, se a intenção do governo saudita era presentear Bolsonaro, e mesmo se fosse o caso, o presidente teria de pagar impostos, ele não o fez, por que então o Bento Albuquerque informaria os sauditas que os presentes foram adicionados ao patrimônio público? Por quê? Isso é praticamente uma confissão de culpa. Seria muito fácil incorporá-los ao patrimônio público. Bastaria preencher um relatório ali mesmo no aeroporto. Isso não foi feito. Aliás, foram 8 as tentativas para que essas caixas de joias fossem liberadas, ou a caixa de joias feminina, porque a masculina já está em posse do presidente, para Bolsonaro e para a esposa Michele.